Obrigado, pastora. Bem, boa noite, meus irmãos. Então, pediram para eu trazer a palavra aqui. Os pastores estão aí a caminho nessa viagem. Então, vamos trazer uma breve meditação sobre o tema da fé. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, no versículo 32. Bem, concordância, que Deus abençoe a nossa palavra, a palavra que será trazida aqui. Então, abrindo aí em Romanos 8, no versículo 32, estou com a Almeida Revista Atualizada. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, vamos ler novamente. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, vamos ao 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Então, ele vai continuar nesse tema, mas eu queria focar mais nesse versículo mesmo, porque geralmente a gente vai pensando nesse versículo já ou na ideia da salvação, né, que Deus deu o próprio Filho a nós, né, como salvação, ou nos acréscimos, né, falando, pô, se Jesus deu também justamente todas as coisas. Mas aí há essa ideia de que Ele nos dará graciosamente, né, a graça, o dom de Deus. E o que é isso que Deus nos dá? O dom, os dons de Deus. Ele nos dá para quê? O dom da graça, a graça é algo que tem um preço incalculável. E por isso ela deve ter um valor para nós, um valor inestimável. Aí é esse o ponto de partida que eu queria trazer para nós. Nós devemos sempre lembrar do preço e do valor da graça. O preço e do valor que esses dons que Deus nos dá, graciosamente, mas por um alto preço. E por isso, um alto valor para todos nós. Devemos, e por isso, Jesus falou sempre, em memória de mim. Olhar para toda a nossa vida, para toda a vida ao nosso redor, que tudo tem um preço, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Vem dele e é para ele. E isso é o real propósito das nossas vidas. Não vivemos por acaso, não vivemos à revelia. Nós vivemos para a glória de Deus. E aí entramos no tema da fé. A fé também não é simplesmente um pensamento positivo. A fé também não é crer que algo vai acontecer. Eu acredito que o meu time vai ganhar. Não. Isso não é ter fé. Esse computador aqui, ele calculou que existe probabilidade de tanto por cento, então ele tem fé. Não. O computador não pode ter fé. Mas os demônios creem e temem. Os demônios não podem ter fé. Então a gente vai entender por quê. Por quê? Porque eles não fazem a vontade de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eles não agradam a Deus, eles não têm fé. Então, não é acreditar em algo, pensamento positivo, certo? Não é só isso. A fé é dom de Deus. A fé é mais que isso. Além disso, a fé é você buscar a face de Deus, contemplando o sobrenatural. E nisso, você acreditar que neste sobrenatural, você estar face a face com Deus, o poder onipotente de Deus pode realizar coisas na sua vida e através de você, que não existem barreiras no mundo físico, que vão impedir disso acontecer. Veja o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela falou, se eu apenas tocar as vestes dele, algo milagroso vai acontecer. Eu sei disso. Mas e os costumes? Mas e? Ela, não, se eu apenas tocar as vestes dele,
a glória de Deus vai se manifestar na minha vida. E isso é fé. A fé é o desejo insaciável pela glória de Deus, se manifestando na sua e na minha vida. Então, o desejo pela glória de Deus, para que você tenha esse desejo, você precisa conhecer quem é Deus. Você precisa ansiar pela presença de Deus, assim como Moisés ansiou, assim como o salmista disse: eu aspiro pela sua presença, assim como a corça anseia pelas águas. Deu uma aumentada aqui no microfone, não deu? Tira um pouquinho aqui. Então, eu vou te colocar aqui só o celular para eu saber o tempo. Vamos falar aqui rapidinho sobre 4 pontos a respeito da fé. O primeiro deles, que a gente já falou, é que ela é dom de Deus. Você não pode criar, você não pode receber de algum homem a fé, porque você leu algum livro de um coach, ou algum livro de alguma seita, que uma pessoa escreveu e falou assim: é isso que você deve fazer, é nisso que você deve crer. Não. Isso aqui é a palavra de Deus, meus irmãos. A gente crê que isso aqui é uma palavra inspirada, revelada por Deus, e quando a gente ouve essa palavra, quando a gente lê essa palavra revelada pelo Espírito Santo, a gente recebe a fé. Mais do que isso, o Espírito Santo, deixado por Deus, ele vai trabalhar em nós a santificação operada pela fé na palavra. Isso está escrito na Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, ele vai falar que nós somos santificados à medida que cremos, temos fé na palavra. Uma vez que nós temos fé em outras coisas, nós começamos a nos desviar da palavra. A ideia da glória de Deus, quando começamos a buscar satisfação, a glória, ela tem a ver com a satisfação. O que satisfaz a sua vida? Como nos satisfazemos em nós mesmos, no nosso trabalho, ou não tem problema buscar satisfação, se sentir feliz em fazer outras coisas, mas a primeira coisa no seu coração, onde está o teu tesouro, está o teu coração, né? Deve ser fazer a vontade de Deus. E aí entra o segundo ponto, que a fé cumpre a vontade de Deus. A fé executa em nós a vontade de Deus. Por isso também que os demônios não têm essa fé genuína. Eles podem crer, porque eles sabem quem é Deus, tremer, porque eles sabem que Deus é poderoso, mas eles não têm a fé genuína. Por quê? Porque eles não fazem a vontade de Deus. Mas Deus pode gerar essa fé genuína em nós, porque apesar de nós sermos seres imperfeitos, Ele gera em nós o desejo ardente pela sua presença. Seres imperfeitos, gerando em nós um desejo perfeito, que é o desejo de se aproximar por Deus, ao se revelar a nós. Quando Deus se revela a nós, é impossível você não querer se aproximar, porque você vai lá e fala: não, é Deus, é isso aí, eu não quero mais nada. E aí você fala: Deus, eu quero mais. Se revela mais, Deus. Desejo mais da tua palavra, mais da sua vontade. Mas há momentos de vacilo, há momentos de queda. Então o que nós precisamos fazer? Fazer como Jesus orou. Ele falou: Pedro, eu orei para que a sua fé não vacile. Então nós precisamos orar para que a gente não vacile na nossa fé, para que a gente não olhe para outras coisas, olhe para as ondas, olhe para o nosso pé e fale: pô, não, Jesus está aqui, mas aqui no meio do caminho tem tantas coisas, tantas distrações, e a glória de Deus parece tão distante de mim. Eu sou um frágil pecador, há tantas ondas de dúvidas no caminho que parecem me tragar. Eu não mereço isso. E as pessoas são tragadas por isso. E Deus não vai falar para você aí: você tem que vir comigo aqui na marra. Não é isso. Ele vai dar a escolha para você. A fé é um dom. Você pega ele. A fé também é comparada com a semente de mostarda. O que você faz com a semente? Planta se você quiser, entendeu? Você tem que cultivar, você tem que plantar, você tem que adubar, você tem que cuidar dessa plantinha aí. Ela é sua. Então, você que vai fazer ela crescer igual uma grande hortaliça. Ela vai crescer, mas você tem que dar
o devido valor a ela, porque ela é de graça, mas ela não foi de graça. Deus foi o autor dessa fé. E aí vamos vamos dar o ponto amarrado aqui, né? Porque se a fé é dom, se ela vem de Deus, se ela cumpre a vontade de Deus, ela deve glorificar a Deus, como temos falado, né? O propósito dela é glorificar a Deus. Se você olha para o livro de Hebreus, ele é uma carta que fala muito sobre o propósito da fé, né? Tem lá os heróis da fé e tal, mas em Hebreus 12:2, vamos abrir lá, ele vai falar dois termos muito interessantes. Pode abrir aí para mim, Paulinho. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Tem uma música muito bonita, não sei se vocês lembram dessa música. Ó Pai, eu queria tanto ver Senhor descer, vindo me buscar, ver amigos que... Eu acho que eu estou cantando a segunda parte da primeira. De glória do Senhor Jesus. Isso aí. Então, a história dessa música é interessante. No começo, ele fala, eu queria tanto ver, como se ele fosse cego. Então, ele vai falar sobre isso, que é como se fosse o caminho da salvação, né? A pessoa que não enxerga, passando a ver. E você só consegue ver pelos olhos da fé, enxergar. É o autor da nossa fé, ele trazendo a gente a enxergar por meio dos olhos da fé. E o autor de Hebreus, ele vai falar sobre isso, que a nossa fé, ela só vem por meio daquele que traz a fé à existência, que é Jesus. Por isso que essa palavra autor, no grego, é arché, né? O arquéoto, sei lá. E essa palavra arché é a origem. Origem. É aquele que dá origem à nossa fé. E o consumador, na verdade, não é que dá o final, não. É final no sentido de finalidade, que dá propósito, né? que dá à nossa fé um sentido real. Sem ele, a nossa fé não tem sentido. Certo? Então, precisamos crer em Deus, crer por causa dele, e sem ele, nossa fé não tem origem nem sentido. Certo? É tudo para a glória deles, vivemos para a glória deles, e precisamos desejar a Deus, ter prazer na sua presença, e ter prazer para ter fé no sobrenatural, para que isso tudo se manifeste sem que as coisas físicas desse mundo sejam barreiras, certo? Não que a gente vire, vamos dizer assim, como é que é a palavra? Eu sempre falo errado, negativista não, negacionista, negacionista, né? Você não vai ser um negacionista, dizendo que não, seria o cético, né? O cético. Essa mesa não existe, não é isso, né? Mas você diz, essa mesa existe, mas eu creio que Deus é poderoso, Ele tem um poder onipotente da fé, e se Ele quiser, Ele pode fazer o que quiser com esse problema, né? O que for, eu não sei se vocês já viram aquela série The Chosen, eles falavam o quê? Eles falaram, no caso da multiplicação dos pães e peixes, tem um episódio, é uma série, tipo uma novela lá dos discípulos de Jesus. Pedro falou, nesse episódio, ele falou, Jesus vai dar um jeito, sei lá o que vai acontecer, mas ele vai dar um jeito. Tipo, não tinha comida. E Pedro estava meio chateado com alguma coisa ali no dia. E aí, eu não estou sabendo contar a série. Mas essa foi a fala dele que ficou muito engraçada na hora, entendeu? Porque eles ficaram perguntando, o que está acontecendo, Pedro?
você não vai se mobilizar para as coisas acontecerem, porque o que Jesus queria é que ele se mexesse os pauzinhos para as coisas acontecerem. Só que ele não se mexia. Aí perguntaram, tá, mas aí você não vai se mexer? Ele, não, Jesus vai dar um jeito lá. Alguma coisa ele vai fazer para alimentar essa multidão. Se ele quiser, ele vai alimentar. Se não quiser, sei lá, ele deu a entender que as pessoas iam morrer, ele ia ressuscitar todo mundo, entendeu? Ele sabia que não existem barreiras. A palavra de Deus diz, e Abraão sabia que, se fosse preciso, Isaac ia ressuscitar, não existem barreiras, entendeu? O povo de Deus é meio off planet, não está aqui nesse planeta. Ele sabe que isso aqui é real, mas ele sabe que muito mais real é o sobrenatural. Gostaram da minha? Então vamos crer nisso, entendeu, meus irmãos? A fé não é pensamento positivo, não é probabilidade, não é a visão que os demônios possuem de Deus, não é algo demoníaco, é algo divino. É você se elevar a um patamar sobrenatural que só Deus pode nos revelar por meio de uma intimidade que Moisés teve, que os grandes homens de Deus tiveram e que você também pode ter acesso, que eu também posso ter acesso. Amém? De desejar estar com Ele e assim glorificar a Ele nas nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Deus, nós entregamos essa palavra, Pai, te pedindo que esse dom da fé possa frutificar nas nossas vidas, que a gente possa cultivá-lo, que a gente possa cuidar da nossa fé, Pai, que a gente não seja negligente em relação aos dons, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa frutificar na nossa igreja, Senhor Jesus, em todos nós, do menor até o maior, Senhor Jesus, a fé, em nome de Jesus, Pai. Gera em nós uma fé sobrenatural, e para isso, Senhor, que nós possamos ter revelação da Tua pessoa, Pai, ter revelação de quem Tu és, Senhor, e quem Tu deseja ser em nós, Senhor, da glória que o Senhor deseja, Senhor, manifestar nas nossas vidas, Senhor, e nisso, Senhor Jesus, que a gente não se importe, Senhor Jesus, com temor de homem, Senhor, e com as coisas físicas, com as barreiras, Senhor, que aparecem no meio do caminho, Senhor, mas que a gente possa crer no sobrenatural de Deus, Senhor Jesus, e na sua manifestação, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém e amém.